dando continuidade ao estudo individual dos elementos dentais, o estudo morfológico deles, os incisivos inferiores, então. Incisivo central inferior é o menor e mais simétrico dente da nossa dentição. Seus elementos anatômicos são menos evidentes. Então, todos os elementos anatômicos, todos os detalhes, toda a morfologia desse dente, ela vai ser menos evidente. Então, cíngulo, fossa, crista marginal, sulcos, todos vão ser menos evidentes. A face vestibular desse dente. A largura corresponde a 2/3 da largura do central superior. Então, imaginem um central com formato de chave de fenda superior. E esse incisivo agora, 2/3 de sua largura, então bem estreito. É convexa no terço cervical, tornando-se plana nos terços médio e incisal. Então, a face vestibular, por que ela é convexa na cervical? Por conta da bossa. E fica mais plana no terço médio e no terço incisal, porque a gente não tem a presença da bossa. As bordas mesial e distal, então as bordas vão vir lá da cervical em direção à incisal. Chegando na incisal, elas vão fazer dois ângulos. Então, nós vamos ter dois ângulos retos, tanto o mésio incisal como o disto incisal, eles vão ser retos. E essas bordas, elas vão levemente convergir para o colo e para a cervical, tendendo ao paralelismo. Então, esse dente é um dente mais simétrico, ele é um dente mais paralelo. As arestas dele, a minha borda mesial e minha borda distal, elas não vão convergir tanto quanto nos dentes que nós já estudamos. Então, ela fica mais paralela. A face lingual do meu incisivo central inferior, ela é levemente côncava, é menor que a vestibular, então nós já vimos isso nos outros dentes também. Face palatina, ela é mais estreita que a vestibular. Face lingual, ela é mais estreita que a vestibular, por conta da convergência das minhas faces. Então, faces proximais convergindo para a cervical, faces proximais convergindo para a palatina e para a lingual. Então, por o dente inferior ser um dente mais estreito, ele já vai ser mais miudinho, tá? Então, olhem lá, ó. Se ele já é mais miudinho e eu já tenho uma convergência para cervical e para lingual, essa minha face lingual, então, ela vai ter um contorno mais triangular por conta disso. O cíngulo, cristas marginais e fossas, como eu já havia dito, muito pouco evidentes. Eles estão ali, mas não estão. A gente não consegue evidenciar muito bem, mas eles estão presentes. Faces de contato. As faces mesial e distal são triangulares. A gente já viu isso. Lateral superior, central superior. Faces de contato. Formato de cunha. Aqui não é diferente. Então, vai ter um formato de cunha, só que aquela história. Um dente mais estreito, a cunha vai ser menor. O triângulo vai ser mais fechado. A linha cervical vai ser mais sinuosa. Ok? Lembrem sempre disso. Pode-se observar também um leve inclinamento do terço médio e do terço incisal para a porção lingual. Então, os incisivos inferiores, eles são mais tombados, eles são mais inclinadinhos para a lingual. Olhem nessa imagem. Paralelismo das bordas, a convergência bem mínima, os dois ângulos retos, uma coroa estreita, pequenininha, num dente simples. Então, observem essas 5 imagens. As duas superiores são faces livres, vestibular e lingual. Então, a gente consegue observar os ângulos, consegue observar que a borda incisal é reta, paralelismo entre as bordas, pouca convergência. Na imagem do meio, olhando por incisal, eu consigo ver a convexidade, o arredondamento da minha face vestibular,
Como a minha face lingual, ela fica com aquele aspecto triangular por conta da convergência das faces. Nas imagens abaixo, inferiores, as faces proximais, a cunha mais fechada. A diferença ali, ó, entre a vestibular e a lingual, como é estreito, como é curtinho. A sinuosidade da minha linha cervical também eu consigo observar. Incisivo lateral inferior. Basicamente a mesma coisa. Muito parecido com o central inferior. Porém, ligeiramente maior em todas as dimensões. Então, nos inferiores é ao contrário. Quando a gente estava conversando a respeito dos superiores, incisivo central superior maior do que o lateral inferior. E aqui agora, então, invertemos. O incisivo lateral inferior é maior do que o central, ligeiramente maior em todas as dimensões. E até a borda incisal um pouco mais larga e às vezes ela pode ser até um pouco mais alta do que o central inferior. Qual que é a diferença, então, da face vestibular? Diferencia-se do central inferior por apresentar as bordas mesial e distal mais inclinadas ou convergentes para a cervical. Então, enquanto o central inferior tende ao paralelismo, o lateral inferior, as bordas elas vão convergir mais para a cervical. Então, vai dar um aspecto mais triangular para esse dente. Então, se a borda incisal é um pouco mais larga e a convergência sentido cervical é mais acentuada, esse dente ele vai parecer um triângulo invertido. Além disso, a borda mesial é ligeiramente mais alta que a distal. Então, além da borda ela já ser um pouco mais larga e às vezes mais alta do que a do central, ela ainda vai ser um pouquinho tortinha. A ponta mais o ângulo mésio incisal dela, ele vai ser um pouquinho mais para cima do que o disto incisal. Em termos de ângulo agora, no central inferior, dois ângulos retos. No lateral inferior, o mesial é reto e o ângulo distal é mais arredondado. Face lingual do meu incisivo lateral inferior. Mesmos aspectos do central. Então, as faces vão convergir, ele vai ter um aspecto mais triangular e os detalhes que a gente consegue observar, que é cíngulo, crista marginal, fossa, eles vão ser bem menos evidentes. Faces de contato. Face de contato, basicamente a mesma coisa. Formato de cunha, cunha mais fechada, linha cervical mais estreita. Diferença marcante entre lateral e central é a projeção lingual do ângulo disto incisal. Eu já vou mostrar isso numa imagem para vocês. Aqui a gente observa, então, primeiro a imagem da direita, da esquerda para a direita, central inferior, lateral inferior e a última imagem, a projeção dos dois, linha pontilhada central inferior e linha contínua lateral inferior. Então, mostrando que o lateral inferior é levemente maior em todas as dimensões. A borda incisal e as convergências deixam ele com um aspecto como se fosse um triângulo invertido e o nosso central inferior mais paralelo. Essa imagem aqui, ó, que eu queria conversar com vocês a respeito daquele ângulo disto incisal, ele ser mais voltado para lingual. Na imagem do meio é o meu incisivo lateral inferior. Então, o ângulo que está mais para dentro é o ângulo disto incisal. A imagem do lado direito é o incisivo central inferior, mostrando uma borda incisal mais reta, um dente mais paralelo. E a imagem da esquerda é o canino inferior, que é o nosso próximo grupamento.